queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre: existe casamento forçado por profecia? Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilhe. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Gente, na palavra do Senhor em Gênesis 24, 57, olha o que está escrito. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros, e abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão, e assim eles foram embora. Ou seja, nessa passagem aqui em Gênesis 24, 57, está escrito, conta a história de Rebeca e Isaac, uma famosa história. Muitos casais se inspiram nessa passagem bíblica, porque não deixa de ser uma história romântica também. Porém, nessa passagem que eu acabei de dizer para vocês, está também bem claro, a Bíblia também nos deixa bem claro que existe o livre-arbítrio e também a fé racional. A sua mulher Sara já havia falecido e Abraão sentiu a necessidade de o seu filho ter uma esposa, começar a ter uma família. Só que Abraão sabia que ele não poderia casar o teu filho Isaac que não fosse ali dos mesmos princípios que ele, por ordem de Deus. E o que ele fez? Abraão, ele ordenou ao teu empregado, um empregado de confiança, e ele o abençoou, e ele disse: vá procurar uma mulher para o meu filho Isaac, entre os meus parentes. E esse escravo, ele foi por obediência, mas na Bíblia também deixa claro que esse escravo, ele sentiu uma certa insegurança diante dessa ordem do seu patrão. E ele disse: meu Deus, será que eu vou encontrar a mulher correta para Isaac? Que responsabilidade que o meu patrão me deu. Então, neste momento, esse escravo usou a fé. E ele disse: Deus de Abraão, Deus do meu patrão, esse Deus que o meu patrão tanto fala, por favor, me ajude a escolher a mulher certa para Isaac. E neste momento, na Bíblia diz que o escravo, que o empregado de Abraão, ele fez uma prova com Deus. E ele disse: Senhor, mulher que descer até o poço, me oferecer água e oferecer água para os meus camelos, esse será o sinal. Eu saberei que essa é a mulher que o Senhor preparou para Isaac, filho de Abraão. Então, neste momento, o empregado, ele colocou a decisão nas mãos de Deus. E Deus o honrou, Deus o abençoou, e assim foi. Rebeca apareceu ali no poço, ofereceu água para o empregado e também ofereceu água para os seus camelos, e neste momento o empregado entendeu que aquele era o sinal de Deus cumprido diante dos seus próprios olhos. E ele não teve dúvida de que aquela era a mulher escolhida para Isaac. Porém, na Bíblia diz, como eu acabei de mencionar para vocês, que ele foi até a família de Rebeca, eles conversaram, o empregado contou tudo, ou seja, não houve mistérios. O empregado, ele foi muito claro: aconteceu isso, 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 o meu patrão é essa tal pessoa, ele mandou que eu fizesse isso, e eu orei, e eu pedi para Deus me dar um sinal, e Deus me atendeu, e o sinal aconteceu. Então aquele empregado, ele expôs com clareza tudo o que tinha acontecido até aquele determinado momento. Não houve mistérios, não houve joguinhos. Ali foi papo reto. E naquele momento a família entendeu que aquele empregado não estava mentindo. E a família se alegrou, porque viram que realmente era o agir de Deus no meio daquela situação. Porém, eles não entregaram Rebeca à força. A própria Bíblia nos deixa claro que houve uma pergunta. A família de Rebeca perguntou: Rebeca, você quer ir com este homem? Mesmo que seja uma profecia, mesmo que já tenha sinal, mesmo que seja claramente que é a vontade de Deus, Rebeca, você quer ir? Ou seja, se Rebeca falasse não, ela não ia.
E eu tenho certeza que Deus ia escolher outra mulher para Isaac. Então, naquele momento, a Rebeca, ela usou a oportunidade que ela teve e ela disse: quero, eu aceito, eu vou, é o meu livre-arbítrio, eu quero. A vontade de Deus, eu vou, tudo bem, eu aceito, eu topo, tô dentro. Então, Daniele, na minha opinião, de acordo com o que eu li na Bíblia também, eu não acredito que existe casamento forçado por profecia. Eu acredito que Deus, ele, antes de liberar uma profecia para tal casamento, eu acredito que existe sim profecias para um casamento. Eu acredito sim que Deus une duas pessoas específicas que não se conhecem também. Eu acredito que Deus faz isso também, porém, tem que haver a vontade de ambas as partes. Os dois têm que querer, os dois têm que gostar um do outro, os dois têm que ser atraídos um pelo outro. E naquele momento, Rebeca, ela não conhecia Isaac, mas ela sentiu uma vontade, um desejo, ela quis. Então ninguém a obrigou, ela foi porque ela quis. Eu não acredito que Deus, ele passa por cima do livre-arbítrio de ninguém. Como que Deus, ele une duas pessoas por profecia se ele quiser, se ele não se intromete no livre-arbítrio das pessoas? Porque Deus, ele sonda o coração de cada pessoa, Deus, ele conhece a personalidade, a estrutura de cada pessoa, e Deus, ele sabe quando duas pessoas realmente vão combinar, quando duas pessoas realmente vai dar certo. Deus, ele conhece o futuro, Deus, ele nos conhece de maneira profunda, ele sabe o que enche os nossos olhos, ele sabe o que nos atrai, ele sabe o que nos conquista. Deus conhece os nossos desejos, ele sabe aquilo que nós não gostamos, Deus sabe aquilo que não nos atrai. Ou seja, Deus nos conhece. Então, quando você coloca nas mãos de Deus, para que Deus escolha por você a pessoa para você se casar ou namorar, Deus, ele sim vai te ajudar, mas ele vai agir com naturalidade. Ele vai fazer as coisas acontecerem. Claro que eu acredito que Deus, existem casos específicos e eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que Deus falou detalhadamente como seria antes e tudo foi acontecendo sinal por sinal, profecia por profecia. Existem muitos testemunhos de pessoas que se conheceram, mas já sabiam de alguma maneira como seria esse encontro, como seria o futuro marido ou a futura mulher, devido a profecias e sinais e confirmações que receberam da parte de Deus. Mas Deus é assim com todos? Não, não é assim no geral. Deus, ele não trabalha da mesma maneira com todos. Existem pessoas que nunca receberam uma profecia para estarem juntos e era da vontade de Deus. Se conheceram ali de forma natural e acabaram se apaixonando e deram super certo, estão aí 20, 30 anos casados, têm filhos, são abençoados, obedecem a Deus, vivem da maneira que Deus se agrada. E não é da vontade de Deus só porque não houve uma profecia? Deus, ele trabalha na vida das pessoas de maneiras diferentes também. Porém, nós não podemos desprezar, nós não podemos oprimir ou zombar de pessoas que recebem profecias para casamento, porque Deus trabalha dessa maneira também. Eu mesma, Daniele, já vi amigas minhas que casaram por profecia, que receberam profecia de que tal pessoa era o escolhido, e o que essas meninas fizeram? Elas oraram e esperaram, e de fato cumpriu o que Deus falou. Exatamente a pessoa que Deus falou acabou ficando com elas no final, e houve casamento, e houve festa, e muitas delas já estão casadas, têm filhos e estão bem. Então Deus, ele trabalha de muitas maneiras e nós não podemos limitar a Deus naquilo que nós achamos que deve ou não deve ser. Deus, ele é todo poderoso, ele trabalha do jeito que ele quer na vida de cada pessoa, de maneira particular e individual, porque Deus conhece a estrutura de cada pessoa, cada um tem uma história. Eu conheço muitos pregadores que são muito radicais. Tem gente que prega assim, não, porque Deus, ele trabalha só por profecia, e outros já são extremamente o oposto. Não, porque não existe profecia para casamento. Então, os dois estão errados. Extremos estão errados. Entendeu? Existe profecia para casamento, sim. Tem casos que Deus escolhe o marido ou a mulher, sim. E tem casos que o casal se conhece e não tem profecia e é da vontade de Deus também, só que aconteceu ali tudo de uma maneira natural.
E qual é a maior prova da vontade, da presença de Deus? A paz. Na palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. O que é bom? Não é mal. O que é perfeito? Não é imperfeito. O que é agradável? Não é desagradável. Ou seja, você não se sente forçado, você não sente aquela pressão, você não se sente na obrigação de estar com alguém por profecia, por temor, não. Eu recebi uma profecia de que fulano é o meu escolhido, mas ele não me atrai, eu não acho ele bonito, eu não gosto do jeito dele, eu não gosto do jeito que ele fala, eu não gosto nem mesmo do cheiro dele, ele realmente não me atrai. E se fosse pelo meu livre-arbítrio, eu não ficaria com ele. Mas, se é da vontade de Deus, amém, eu aceito me casar. Eis-me aqui, que seja feita a vontade do meu Deus. Gente, isso não existe, isso não existe. Casamento forçado por profecia, quando a pessoa não quer, isso não é de Deus, porque a pessoa ela não está se sentindo confortável com essa situação. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se a pessoa ela não está ali, naquele momento, ela não está se sentindo agradável, ela não está atraída por aquela pessoa, já é o maior sinal de que não é da vontade de Deus. Então, no caso de Rebeca, ela estava super plena com essa situação. Ela se sentiu ali agradável. Tanto é que ela disse, eu quero ir, eu quero conhecer Isaac. E poderia ser também que na hora que Rebeca conhecesse Isaac, e se ela não quisesse se casar com ele? Ela também não ia se casar. Mesmo que ela aceitasse ir até Isaac para conhecê-lo. Se ela quisesse, se ela falasse, não quero, eu vou voltar para minha família. Do mesmo jeito que a família perguntou, você quer ir? Com certeza. Isso já abre uma legalidade, ela entendeu que se ela não quisesse ficar com Isaac, ela poderia voltar para a tua família. Então, desde Gênesis, a Bíblia nos deixa claro que existe o livre-arbítrio quando Deus vai unir um casal. Amém? Isso é bíblico. Eu, Daniele, nesses 7 anos de espera em Deus com o meu futuro marido, que eu creio que eu vou me casar, essa é minha fé, ninguém vai matar o meu sonho. Eu creio que eu vou me casar, eu creio que vou ter filhos, eu creio que vou ser muito feliz, eu creio que eu vou ter minha família e ninguém vai matar o meu sonho, não, eu não deixo. Eu creio, ponto final, doa quem doer. Eu vou acreditar até o fim. Eu vou acreditar até o fim. Os incomodados que se mudem. Essa é minha fé, é o meu sonho. E eu não vou deixar ninguém apagar o meu sonho. Amém? Então eu, Daniele, já passei nesses 7 anos de espera por muitas situações parecidas. É claro que durante esses 7 anos eu me interessei por alguns rapazes. E houve também um interesse recíproco de alguns rapazes. Houve interesse da minha parte e houve interesse da parte do rapaz. Aconteceu. Mas isso significa que era da vontade de Deus? Também tem esse detalhe. Não é porque eu me atraí e foi recíproco que significa que é de fato a vontade de Deus. E o que nós devemos fazer quando você se interessar por alguém e isso for correspondido? Já é um bom sinal, glória a Deus por isso. Primeiro degrau, tudo certo. Mas você também tem que buscar de Deus a resposta de Deus. Se é realmente da vontade dele que vocês fiquem juntos. Então eu conheço muitos casais aí, pregadores cristãos, que dizem que Deus não tem que fazer parte das suas escolhas. E aí já é errado. Porque Deus, ele conhece o futuro. Só Deus conhece a pessoa, como a pessoa é ali por dentro. Você tá entendendo? Então, eu conheço muitos casais que só porque, tipo assim, eu tô solteira, ele tá solteiro, a gente se gostou, então vamos ficar junto e eu não preciso perguntar pra Deus, não, se é da vontade dele ou não, porque tá tudo bem, tá tudo ok. Eu, Daniele, eu acredito que não é assim, da maneira que Deus trabalha. Existe a necessidade de perguntar pra Deus o sim ou não de Deus. E a maior prova disso, Davi. Na Bíblia diz que Davi ele não fazia nada sem antes consultar ao Senhor, até mesmo para ir para as guerras. Na palavra do Senhor diz que Davi perguntava tudo para Deus. Deus, eu devo ir ou não para a guerra? E ele esperava Deus responder. Vá, não vá. Pode ir, não pode ir.
Então, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus ele habita em você, ele é o teu Deus, ele é o teu Senhor e ele é o teu dono. E tudo que você fizer, você deve consultá-lo antes sim, até mesmo no teu relacionamento. Não é que seja feita a tua vontade? Não existe a oração clássica do Pai Nosso? Porém, que seja feita a tua vontade, contudo, que seja feita a tua vontade. Como que você vai saber a vontade de Deus sendo que você não pergunta? Sendo que na palavra do Senhor diz, quem me busca me encontra, quem pede recebe. Então Deus ele não vai te responder se você não pergunta. E se você não pergunta é porque você realmente não está interessado na resposta de Deus. E aí você vai, se casa, quebra a cara e no final fala, nossa, mas ele era cristão, ele era solteiro e no começo foi tão maravilhoso, só que agora eu tô infeliz, ele me bate, ele me trai. Você consultou a Deus antes? Para saber se realmente era da vontade de Deus? No começo, quando estava ali no bem bom, naquela paixão avassaladora, você colocou Deus de canto, né? Agora que o bicho pega, agora que a máscara cai, agora que as consequências das tuas escolhas começam a aparecer, você corre para Deus e ainda tenta de alguma maneira colocar a culpa sobre Deus das tuas escolhas, dos teus erros. Deus não tem culpa quando você não o procura. Deus ele só responde quem pergunta. Porque Deus seria injusto se ele respondesse àqueles que não o buscam. Deus é Deus de reação. Amém? Então eu, Daniele, já me interessei por rapazes que eu me interessei e foi recíproco, ele correspondeu e eu orei e Deus me disse não. E aí? Eu ia deixar a minha vontade prevalecer? Não, mas eu quero ficar com ele e ele quer ficar comigo. Mas Deus disse não. Ah, mas não é pecado, ele está solteiro. Então, meu filho, você está sendo rebelde, você está perguntando para quê? Você quer a resposta de Deus para quê, sendo que você não vai obedecer? Deus já fez a parte dele, Deus disse não. E já tem muitos vídeos que eu falo sobre isso. Inclusive, eu vou deixar aqui a minha playlist da minha espera em Deus, que tem muitos vídeos que eu falo sobre a área sentimental, sobre os nãos que Deus me falou. Agora, para piorar, além de eu ter passado por essas situações de Deus me falar não, e glória a Deus, algumas vezes eu até fui um pouco insistente em tentar insistir, Deus falava não e eu tentava insistir, no final eu quebrei a cara, porque Deus ele não mente. Mas tudo vira lição, para a glória de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus ele transforma a maldição em bênção. Então tudo virou lição, e vídeos e testemunhos para eu dividir com vocês. Porém, já aconteceu também de rapazes me procurarem e falarem assim pra mim, Dani, Deus me disse que você é minha escolhida. E eu simplesmente olhei para aquele rapaz e eu falei, mas peraí, Deus não falou comigo e eu não me interesso por você. Entendeu? E a pessoa ali insiste, não, mas Deus falou comigo que você vai ser minha mulher. Eu falei, cara, mas eu não quero. Entendeu? Eu não quero ficar com você. Então, aí a pessoa vira e começa aquela chantagem, né? Aquela chantagem profética, né? Não, mas Deus vai te mostrar. Porque Deus vai te mostrar que sou eu. Gente, sabe esse psicopata que me perseguiu esse ano? Ele era baixinho, moreno. Ele batia quase abaixo do meu ombro. Cara nanico. E ele era claramente perturbado. Dava pra ver claramente que ele era um homem que precisava até mesmo estar internado em alguma clínica psiquiátrica, porque dava pra ver que ele tinha algum problema mental, que ele tinha algum distúrbio, uma pessoa realmente perigosa para a sociedade. E esse homem, ele disse que escutou vozes, e essas vozes diziam pra ele que ele ia se casar comigo, eu, Daniele, imagina a situação. E esse homem saiu de uma cidade de horas de onde eu morava, e ele conseguiu descobrir a igreja onde eu frequentava, e ele foi lá com um buquê de flores. E ele me disse, Deus me disse que você é minha mulher e eu vim te buscar. Eu falei, você tá maluco? E eu chamei minhas pastoras, eu falei, eu tô com medo daquele cara. Ele falou que eu sou mulher dele e ele veio me buscar. Tá repreendido, eu vou chamar a polícia. E minhas pastoras falaram assim, não, vai pra tua casa e deixa que a gente conversa com ele. A gente vai colocar ele no ponto de ônibus pra ele voltar pra casa dele. Fique em paz, que Deus tá no comando. E eu falei, tá, mas eu tô com medo desse cara, esse cara é psicopata. Tipo, o cara não me atraía em nada, absolutamente nada.
entendeu? E passando-se alguns meses, esse mesmo rapaz, a obsessão por mim, ele estava com uma obsessão tão grande, tão doentia por mim, que ele disse que ele continuava escutando essas vozes, dizendo para ele que era para ele vir atrás de mim, que eu era a mulher dele, que Deus tinha falado com ele, que era Deus falando com ele, que eu era a mulher dele. Gente, aí eu chamei a polícia. Me mudei de casa e esse cara, querendo ou não, foi um desastre na minha vida. A obsessão doentia desse cara, perturbado, voz de Deus não era, ele escutava o quê? Voz de demônios. E os demônios sabiam que isso de alguma maneira ia perturbar a minha vida, ia atrapalhar a minha vida, e usou ali um vaso que estava com entrada, com brechas, e esse homem foi simplesmente usado por demônios para infernizar a minha vida. E conseguiu de alguma maneira, mas de alguma maneira papai pegou essa situação e converteu em bênção e, para a glória de Deus, hoje eu estou melhor do que eu me encontrava antes. Então esses assuntos é muito sério. É muito sério essa situação. A pessoa ela pode até mesmo enlouquecer por causa de uma profecia e matar a vítima, e matar o alvo, entendeu? Porque esse cara, mais um pouco, ele me matava. Eu não duvido, entendeu? Obsessão, psicopata, doente, perturbado, precisava estar internado numa clínica, escutando vozes de demônios, entendeu? Então, é perigoso, gente, é perigoso esse negócio. A gente tem que usar a fé racional, a gente tem que ter pé no chão, a gente tem que entender que Deus nunca vai passar por cima do teu livre-arbítrio, nunca, não existe isso, de Deus unir duas pessoas que não querem estar juntas, isso não existe definitivamente, ou se é porque eu sou figura pública. Mas outro rapaz também me procurou e ele veio me dizendo que Deus falou com ele que eu era a futura mulher dele, que eu era a futura esposa dele e que ele tinha todos os sinais e todas as confirmações que eu era a futura mulher dele. E eu simplesmente, quando eu olhei a foto dele, o jeito dele, a maneira que ele falava, a maneira que ele se expressava, ele não me atraiu em nada. Em nada. E eu fui super sincera. E eu falei pra ele, olha cara, você é muito legal, glória a Deus pela tua vida, mas eu não quero ficar com você. Não, mas eu recebi profecia que é você. Não, essa profecia não é de Deus. Porque Deus não falou comigo. Deus nunca falou nada comigo em relação a você. E mesmo que Deus falasse, eu não ia querer. Porque eu não quero ficar com você. Ah, Dani, mas você foi tão rude, pra que ser tão estúpida? Eu não fui estúpida, eu fui direta, eu fui reta pra cortar o mal pela raiz. Porque se eu ficasse alisando, se eu ficasse ali, irmão, tipo com dó, passando a mão na cabeça, a esperança no coração desse cara ia aumentar. Entendeu? Então tem situações que você tem que cortar pela raiz e falar, não sou eu não quero ficar com você, isso não é de Deus. Então eu fui super objetiva com esse cara. E esse cara, ele não respeitou a minha decisão e ele continuou insistindo. E ele me mandava mensagem no WhatsApp falando, eu estou orando por nós, eu estou orando por você, você será sim a minha mulher e eu não vou desistir de você. E eu falei pra ele, cara, eu nem conheço o cara pessoalmente, nunca vi o cara na minha vida. Só pela internet eu disse pra ele, cara, não é de Deus. Você não tá ouvindo vozes de Deus. É algum espírito de engano que tá mexendo com tua cabeça. Não sou eu a mulher que Deus tem pra tua vida. Eu não quero ficar com você. Eu não quero, então você me respeita? E esse cara, ele não me respeitou. Bloqueei ele do Instagram, bloqueei até mesmo do meu canal. Mesmo assim, esse cara insistiu, me mandou no correio, na minha caixa postal, um livro gigante desse tamanho, escrito ali com todos os sinais e confirmações. Cara, mesmo que um anjo aparecesse na minha frente, falando que ele era o escolhido que Deus tinha pra minha vida, se eu falasse não, era não, porque é o meu livre-arbítrio e eu não quero. E eu tenho fé e sinceridade e intimidade suficiente com Deus para falar pro meu pai e dizer, pai, é ele que o Senhor tem pra minha vida? E se Deus me falar, eu, Daniele, tenho sim a ousadia de filha de falar, pai, se é ele, então eu prefiro ficar sozinha porque eu não quero. E eu tenho certeza que o meu pai vai falar, tudo bem, filha, se você não quer,
tudo bem, eu respeito, é tua decisão, é o teu livre-arbítrio. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Você pode ter certeza disso, principalmente na área sentimental. Principalmente nessa área. Então, eu acredito que Deus, ele pode unir sim duas pessoas por profecia, mas vai ser algo assim totalmente recíproco, vai ser correspondente e no final Deus vai falar o sim. No final, o sim é a cereja no bolo, né? Então, o que eu acredito quando Deus trabalha por profecia? Já disse para vocês que Deus trabalha de maneira natural, amém? Mas quando Deus, de alguma maneira, ele tem algo sobrenatural e ele realmente une um casal por profecia, aí entra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acredito que Deus vai dar sinais para a pessoa antes, de alguma maneira, de como vai ser o futuro marido ou a futura mulher dela. Ó, o seu futuro marido vai ser assim, assim, assim. Então eu acredito que Deus sim pode falar, ó, filha, seu marido ele vai ser alto, vai ser branco, vai ter barba, e ele vai ser calmo, e ele vai ser mais quieto, e ele vai ser um freio na sua agitação. E eu creio que Deus também pode falar, ele não está no Brasil, ele está fora do Brasil. Pode ser que Deus fale nomes, pode ser que Deus fale até mesmo datas, pode ser, porque ele é o Deus do impossível. Se ele quiser falar o nome, ele fala. Se ele quiser falar até o dia, ele fala, porque ele é Deus. Mas isso é muito particular, é muito raro Deus trabalhar dessa maneira. Porque ele sabe que se ele falar nome para o ser humano, a pessoa é muito ansiosa, ela vai ficar bitolada, entendeu? Então todas as pessoas que aparecerem, tipo, vai falar que o nome é Júlio. Então todos os Júlios que aparecerem na minha frente, eu ia ficar tipo, ai, é ele, Júlio, Júlio, Júlio. Mano, existem milhões de Júlios. Então isso ia me enlouquecer. Ia me fazer pirar. E Deus, ele não tem isso para as nossas vidas. Ah, vai acontecer até dia 30 de dezembro. Aí você fica lá, não, 30 de dezembro, 30 de dezembro, 30 de dezembro. Tá chegando, tá chegando. Aí chega dia 30 de dezembro, não acontece nada. E aí, Deus mentiu? Não, você foi vítima de falsa profecia. Só que matou tua fé. Aí você se volta contra o profeta? Não, você se volta contra Deus. Então é muito delicado essa situação. Esse assunto, é tudo muito delicado e é necessário ter conhecimento bíblico, é necessário ter fé racional e pé no chão, muito livre-arbítrio e a consciência de buscar o sim ou não de Deus. Então, usando a minha vida como exemplo, eu acredito que quando o meu marido chegar, é claro que eu já tenho alguns sinais específicos e eu não abro mão desses sinais específicos porque foi algo particular para minha vida e eu não vou deixar ninguém dar pitaco na minha intimidade com Deus, nas minhas confirmações com Deus, é algo entre eu e Deus. Então, quando o meu marido chegar, de fato, eu vou ter os sinais e também eu vou gostar dele. Ele vai me atrair, não só pelos sinais, não só pela profecia, realmente vai encher os meus olhos, meu coração vai sentir aquele desejo de conhecer mais, de estar mais e, obviamente, de maneira natural, eu vou me apaixonar. E é claro que se for de Deus, vai ser recíproco. Eu vou ser correspondida. O meu futuro marido, quando me olhar, vai sentir também uma vontade de estar comigo, de me conhecer mais. E naturalmente ele vai se apaixonar por mim também. E aí, houve uma correspondência, houve uma reciprocidade. O que nós vamos fazer? Aí nós vamos orar e buscar de Deus o sim ou não. Mesmo que haja paixão, se Deus falar não, eu, Daniele, descarto. Porque na minha vida, a resposta de Deus, ela é prioridade acima da minha vontade e acima dos meus sentimentos. Amém? Então eu, Daniele, é a minha vida, é o meu particular. Eu sou movida pelo sim e pelo não de Deus. Amém? Então, quando acontecer de realmente eu me sentir atraída e me apaixonar e me envolver e realmente querer falar, Deus, se for esse, eu quero. Se for esse rapaz, Deus, que seja o teu sim. Então eu aguardo pelo teu sim. Mas não adianta ser só da minha parte. O rapaz também tem que querer. Entendeu? Então se o rapaz me olhou e falou, Deus, gostei dela, Deus, eu realmente namoraria com ela, eu me casaria com ela, mas eu quero a tua resposta. Então, gente, as coisas de Deus é com ordem e decência. Entendeu? E Deus, ele nunca vai interferir no teu livre-arbítrio. Você pode ter certeza disso. Amém?
Então é isso, gente. Eu, Daniele, já vi muitas histórias aí de casais que casaram assim forçado por profecia. Eu não acho isso legal. É a minha opinião, ok? Eu já vi um testemunho aí muito grande, um testemunho muito conhecido aí na internet de uma mulher que ela forçou o cara a casar com ela. Tipo, o cara casou forçado, entendeu? E um anjo apareceu para essa mulher dizendo para ela que o cara era marido dela. E ela chegou no cara e falou: olha, um anjo apareceu para mim e disse que você é meu marido. E pelo que eu entendi da história, o cara, ele casou sem querer. Ele casou ali, não queria casar com a mulher e no final ele casou com a mulher. E por sorte, ela diz que é Deus, mas eu, Daniele, tenho meio pé atrás com histórias assim. É bonito, mas eu acredito que se foi Deus mesmo é algo muito raro. Muito raro, então não dá pra pegar uma história dessa como exemplo, né? Você realmente forçar uma pessoa a se casar com você, pode ser que realmente foi Deus? Pode ser. Ele é o Deus do impossível, ele faz o que ele quer. Quem sou eu pra falar que Deus não faz, né? Pode ser que foi realmente Deus, mas cara, é algo muito raro. Então não dá pra você tomar uma história dessa, um testemunho desse como exemplo pra tua vida. Entendeu? Se realmente foi de Deus, foi algo muito particular, algo muito especial. E pelo que eu vi dessa história aí, eles estão super bem, têm filhos, mas o cara casou ali amarrado, entendeu? Casou na marra mesmo e casou por profecia. Então, gente, é muito delicado esse assunto. Eu, Daniele, não quero isso pra minha vida. Deus me livre. Se Deus falar pra mim, filha, fulano é teu escolhido, mas ele não quer você, eu falar, se ele não me quer, então eu também não quero não. Entendeu? Eu mesma sou a primeira a pular fora. Porque uma coisa que eu tenho na minha vida é vergonha na cara, tenho amor próprio. Imagina de onde Deus me tirou ficar me humilhando pra alguém querer ficar comigo. Imagina, não preciso disso não, prefiro ficar sozinha. De verdade. Eu não preciso ficar insistindo, me humilhando pra uma pessoa querer ficar comigo. Imagina. Se a pessoa não quer, eu acredito que Deus sim levanta outra. E qual a maior prova disso? Na Bíblia diz que o rei Assuero, ele era casado com Vasti. E por erro de Vasti que Esther entrou no lugar de Vasti. Não, Dani, mas Deus já tinha um plano na vida de Esther. Deus é Deus. Se Deus quisesse converter Vasti, ele converteria e usaria a própria Vasti para salvar o povo de Israel. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. A glória é toda dele. Tanto é que a maior prova disso, quando Esther virou rainha, ela foi alertada. O tio de Esther falou assim para Esther: Esther, você sabe que você virou rainha por um propósito, que é salvar o povo de Israel. Mas se você não seguir esse propósito, você pode ter certeza que Deus vai levantar outros meios de nos salvar. Então, gente, Deus ele não depende do homem para fazer o que ele quer, não. Você pode ter certeza disso. Deus usa vasos, usa instrumentos, sim. Mas se a pessoa não quer, Deus levanta outro. Imagina que a obra de Deus vai parar porque uma pessoa não quer obedecer. Então, no caso de Vasti, a Esther, ela só entrou no lugar de Vasti por erro de Vasti. Foi Vasti que não quis. Deus faz o que ele quer da maneira que ele quer, e quem impede o agir de Deus? Ninguém. Eu tenho muito pé no chão com esses assuntos de namoro, com esses assuntos de casamento. Eu sou muito decidida naquilo que eu quero. Para eu realmente começar a buscar o sim ou não de Deus, o cara realmente tem que me atrair, tem que mexer comigo, eu realmente tenho que gostar. Então essa é a minha visão sobre este assunto, entendeu? Eu, Daniele, acredito que não existe casamento forçado. Para mim, Deus não trabalha dessa maneira, ok? Para mim, isso de verdade não provém de Deus. Eu acredito que isso não existe. Esse negócio de casamento forçado, eu acredito que vem mais de procedência maligna, que é o espírito de confusão, do que de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É claro que eu não vou trazer a minha visão como uma verdade absoluta. Como eu disse para vocês, pode ser que aconteça como um testemunho que eu ouvi aí na internet, pode ser, mas é muito raro. Então não tenha um testemunho assim como exemplo para a tua vida. Busca ter o pé no chão e buscar de Deus o sim ou não para a tua vida de alguém que você já gostou e foi correspondido. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.